Sejam bem-vindos a mais uma Sexta de Aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, um encontro mensal que fazemos às sextas-feiras, numa sexta-feira do mês, tanto online, através do Facebook da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, Fundação LANF, que você está vendo aí na tela, como presencialmente no Espaço São Bento. O tema hoje online Isso é ético? E nós estamos discutindo isso porque hoje se fala muito em ética nas universidades, nas empresas, até mesmo nas escolas, com códigos de ética, sendo feitos códigos de compliance para fazer as pessoas se referirem aos códigos de ética nas empresas. Enfim, a ética que é a prática da moral, é a moral, a ética é a praxis da moral, é a moral na prática, vem sendo discutida muito, mas ainda tem muito problema, quer dizer, as empresas ainda sentem que na prática, no dia a dia, como ética fica um termo bastante abstrato, as pessoas não têm muita consciência da ética no dia a dia e daí os comportamentos aéticos ou antiéticos ocorrem com muita frequência. É isso que nós vamos discutir nesta Sexta de Aprender. Eu vou começar mostrando um programa de televisão que eu fiz sobre esse tema e depois no final nós voltamos a discutir, tá bom? Vamos então para esse vídeo do programa. Então o tema de hoje é Isso é ético? Gente, vamos deixar bem claro, Ética é a praxis da moral, é a moral na prática, E é muito importante que hoje todo mundo fale em ética. Todas as empresas hoje, a maioria delas tem código de ética, código de conduta, compliance e tudo mais. Mas quando a gente pergunta qual é o maior problema você vê ou sente na sua empresa, em primeiro lugar, dá a incoerência entre o discurso e a prática. Porque, sabe, termos muito abstratos como ética, como moral, nós temos que decupar ela para a prática. Eu pergunto para vocês, e na prática, o que é ser ético nesta empresa? O que é ser ético nesta situação concreta? O que é ser ético para mim como vendedor na hora de discutir com o cliente o prazo de entrega? Sabe, gente, o problema é que a gente tem um abstracionismo muito grande. Eu sou ético, só que, professor, para eu ganhar aquela venda, eu falei para ele que a gente entregava em uma semana, e eu vou ser bem sincero, professor, não dá para entregar antes de 2 meses. Mas meu Deus, mas professor, mas senão eu perdi a venda. Então, sabe, gente, na hora concreta, no concreto do dia a dia, a sua secretária, o seu vendedor, o seu gerente, o chefe da linha de montagem, aquele cara do chão de fábrica, o que é ético para ele? Porque a gente fica falando, precisa ser ético, a gente tem que ser ético, mas o que é na prática exemplos concretos para aquela realidade concreta, para aquela realidade daquele colaborador, na sua empresa, a sua realidade. Isso é que nós temos que discutir hoje. Então, há sempre nas coisas éticas, há uma zona cinzenta, me dizem as pessoas. Será que existe essa zona cinzenta mesmo? Ou eu é que estou querendo pintar de cinza uma zona que é muito clara, que não é ético aquilo? Não, mas tem situações, porque cuidado com aquilo que a gente chama, Skillebeck dizia, a moral de situação. Depende, depende. Isso daí depende. Se não existe certo e errado, depende. Aí precisa tomar muito cuidado com esse depende, gente? Então, nós temos que levar a discussão de ética na empresa de maneira comportamental e não atitudinal. O que é ético de fato? Então, trabalhar com estudos de caso,
e verificar, por exemplo, o que é ético, se isso é ético, qual o melhor comportamento ético para determinadas situações que ocorrem no dia a dia daquela empresa e definir com os colaboradores que comportamentos tomar e assumir as responsabilidades e as consequências por esse comportamento. Às vezes você vai perder vendas, às vezes você vai, o fornecedor vai brigar com você, você pode perder um fornecedor. Né? E aí, daí é mais ou menos, daí então é a zona cinzenta. Vamos ver um pouco mais em seguida. E como sempre nós temos um texto, e esse texto é sobre ética e sucesso profissional. Então vejam lá. A verdade é que só pessoas éticas, moralmente defensáveis, leais e comprometidas com o que fazem, poderão vencer os desafios dos novos tempos no mercado de trabalho. Estou falando isso sério no longo prazo, hein, gente? Né? Muitos leitores me dirão que conhecem pessoas pouco éticas e pouco comprometidas, que estão empregadas e tendo aparente sucesso. Eu também conheço. A pergunta é, até quando essas pessoas terão o que elas chamam de sucesso, entre aspas? Conheço empresários pouco éticos, conheço profissionais pouco éticos. Conheço funcionários pouco éticos ou aéticos. Mas podem reparar os leitores que essas pessoas começam a ver o seu espaço diminuir, ver o seu chão ruir sob seus pés. O sucesso que aparentemente possuem ou o emprego que ainda sustentam não durarão muito tempo. O mercado, os subordinados, os chefes, os clientes, os fornecedores, estamos todos nos cansando de pessoas pouco éticas e descomprometidas. Essa é a verdade. Pessoas mentirosas, corruptas, desleais, desonestas estão realmente com seus dias contados. Essas pessoas não têm coragem de olhar firmemente para um espelho. Esse tipo de gente nunca desaparecerá, mas a sua vida será cada dia mais difícil à medida em que a sociedade evolui, o mundo vai tomando consciência do valor da ética, dos valores morais elevados e da qualidade de vida em sociedade. Essas próprias pessoas perceberão que mais perdem do que ganham. Sua imagem é suja, seu nome sujo, sua reputação suja, e nenhum ser humano foi feito para viver constantemente na sujeira e com o desprezo da sociedade. Para ter sucesso duradouro e paz de espírito, orgulho da imagem que vê no espelho, faça a opção pela ética, pela honestidade, pela verdade, pelo comprometimento. Acredite, apesar de todas as mazelas que lemos nos jornais e assistimos na televisão, ainda vale a pena ser ético. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo com pessoas, né? Porque a gente não pode confundir isso que eu quero falar em seguida, né? Ética só com honestidade, né? Pessoas corruptas, por exemplo, né? Não é que elas não são éticas, elas são desonestas, né? Então, a gente tem que ver que a ética é a prática, né? É o dia a dia, né? De uma maneira simplificada, dos valores morais, de honestidade, lealdade. O que é ética? É como você age honestamente, como você age lealmente, como é que é isso na prática, no cotidiano, no dia a dia. É isso que a gente tem que discutir nas empresas. Vocês vejam, por exemplo, né, nesses tempos de corrupção que nós estamos vendo, né, o calor que essas pessoas corruptas, né, denunciadas nas operações da Polícia Federal, etc., estão passando, gente, na rua, nos aeroportos,
nos restaurantes, quer dizer, o escárnio, né, que elas estão sendo vítimas, né, todo mundo xingando, quer dizer, porque é a indignação da sociedade com pessoas amorais e, portanto, com comportamentos não éticos. Então, isso tudo, o cerco vai aumentando em torno, né, dessas pessoas. E pode reparar, gente, eu que trabalho com empresa, né, empresas que faziam pequenos desvios éticos, me procuram hoje e digam, professor, e dizem, professor, como eu posso corrigir isso daqui para frente? O que eu já fiz, já fiz. O que a nossa empresa já fez, já fez. Agora a gente não pode mais continuar por essa trilha, por esse caminho. Nós temos que dar um jeito. Sabe, nós temos que mudar daqui para... Nós estamos correndo risco muito grande. A gente era do tempo que todo mundo fazia, então, sei lá, se não vale a pena a gente fazer, mas agora não mais. Então, gente, nós estamos no tempo, né, de discutir isso com clareza, né? Discutir isso e assumir as consequências de uma postura ética. As consequências, gente, às vezes não é fácil, né? No mundo aético, no mundo às vezes antiético, no mundo, né, muito cinzento, como a gente estava falando, você ter uma atitude ética firme, né? Isso não é fácil, mas eu pergunto, você está pensando no curto prazo, no longo prazo? O que você quer, né? Qual é o objetivo que você quer? Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês, todas essas pessoas tinham absoluta certeza que jamais seriam descobertas, que jamais seriam pegas, que jamais seriam condenadas, todas elas, absoluta certeza. E olha o que aconteceu. Vamos ver um pouco mais em seguida. O que eu quero discutir aqui nesse final é que a gente tem que ampliar as fronteiras da ética, né? Da maneira como nós pensamos no Brasil. A gente confunde muito ética com honestidade, né? Em primeiro lugar. A gente confunde muito ética com mentira, por exemplo, né? Com não mentir, né? A gente confunde... a gente limita um pouco, né, o campo da ética. Agora, eu pergunto, na prática, é ético eu, chefe, como disse aqui um telespectador, ouvir uma opinião de um subordinado simples e levar para a minha diretoria aquela ideia, dizendo ser minha, quer dizer, roubar a ideia de um subordinado? E olhe o que eu vou contar, que eu vejo muitas vezes. Prestem bem atenção no case. Você é meu subordinado e me conta uma ideia excelente. Eu vou para a diretoria e digo que aquela ideia é minha e aquela ideia é aplaudida pela diretoria e eu começo a receber elogios pela ideia e a ideia começa a ser implementada. Todo mundo naquela empresa sabe que a ideia não é minha, menos a diretoria. Todos os colegas daquela pessoa simples sabem que a ideia é dela. E eu começo a ficar desconfortável. E eu começo a ver que vão descobrir que aquela ideia não é minha, que eu furtei a ideia do meu subordinado. Sabe o que eu vejo acontecer? Gente, acreditem. Eu, chefe, começo a criar situações de constrangimento para aquele meu subordinado que deu a ideia, até que eu consigo mandar ele embora, até que eu consigo dispensá-lo, demiti-lo, para que eu não corra o risco de ser desmascarado e eu ser demitido. Então veja o que aconteceu. A empresa perdeu um grande talento que deu aquela ideia, porque um chefe que furtou a ideia, um chefe ladrão de ideia, né, para salvar a sua pele, queimou aquele arquivo, como a gente chama. Mandou ele embora, começou a dizer para a diretoria, fulano não é bom não, é melhor dispensar ele. Mas ele sempre foi bom, mas agora ele anda com problema, anda falando mal da empresa. Sabe,
cria situações para que aquele cara seja dispensado. Justamente o que deu a ideia. Daí você vê, naquele ambiente daquela pessoa que foi dispensada, aquela revolta. E todo mundo fala para mim, porque eu sou antropólogo, eu vou lá. Todo mundo fala para mim, professor, foi o cara que deu a ideia para ele. E ele mandou embora aquele cara por causa disso, professor. Esse cara não presta, esse nosso chefe não... Agora, esse líder, esse chefe, vai ter o comprometimento dos seus liderados dali para frente? E mais cedo ou mais tarde, pela revolta dos colegas daquele que deu a ideia e acabou sendo dispensado, a diretoria sabe da verdade. E daí, aquele chefe é mandado embora. Né? É punido ou é colocado em situação ridícula. Né? Mas e o mal que ele fez para aquela pessoa? E muitas vezes, eu já vi, gente, eu já vi isso, acreditem. Aquela pessoa foi recontratada, aquela que foi mandada embora. E o chefe foi mandado embora. Por quê? Porque a empresa tem que criar um ambiente de justiça dentro da própria empresa. Então, eu pergunto, é ético eu roubar a ideia? É ético, por exemplo, não é, eu emprestar e não devolver? Né? Fingir que perdeu? Não é? É ético, por exemplo, falar mal da empresa sem ter absoluta certeza do que eu estou falando? E aquilo que falou aqui um telespectador, é ético eu usar constantemente e deliberadamente produtos da concorrência da empresa com a qual eu trabalho? Sendo que eu sei que aquela empresa precisa e luta para vender os seus produtos, para ter... Não, e eu que ganho daquela empresa, que trabalho na empresa, uso produtos só do maior concorrente ou do concorrente, isso é ético. Vocês vejam que isso tem que ser discutido. Não é? É ético eu saber de problemas sérios dentro do meu departamento, da minha empresa, e não levar esses problemas, né, nem que seja de forma anônima ou de alguma maneira, para os canais superiores, né, e ficar quieto, eu saber, e o pior, eu não levo para os canais competentes da empresa, mas comento em bares, aquilo lá você não sabe, está acontecendo lá no meu departamento, isso é ético. Então, tem uma série de coisas, né? Por exemplo, é ético eu fingir, eu como chefe, por exemplo, né? Eu pergunto, fingir, sei de um problema sério de família, de saúde, de um subordinado meu e fingir que não sei, para não me comprometer, né? Para não ter que me envolver, para não ter que tomar alguma atitude, sei lá, mas pense nisso. Pense, na verdade, isso é ético? O que é ético? Então, você na sua empresa, o meu conselho é o seguinte, faça um estudo, reúna lá a gerência, a diretoria, e depois passe para todo mundo. Trabalhe com casos concretos, né, na sua empresa, na sua realidade. Veja bem, gente, né, propagandistas de laboratórios, o que é ético, o que não é ético em relação, sabe, àquele médico, àquela clínica, o que eu posso... Como é que é, e eu como médico, o que é ético eu prescrever, né, um medicamento de tal laboratório, porque daí eu ganho mais, sendo que eu sei que aquele medicamento não é o mais indicado para aquele caso. Será? Aí são casos graves, né, que a gente tem que pensar. Agora, traga para a realidade concreta. Não fique só falando ética, precisamos ter ética, veja o seu bom senso, cuidado com isso. Meu querido, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro. Então, como puderam ver na discussão do vídeo, o grande problema é como trazer para a realidade concreta de cada um de nós, onde a gente trabalha, até mesmo na família, o conceito de ética, quer dizer, a prática da moral no dia a dia, quer dizer, então as virtudes, não é? A ética tem muito a ver, né, com as virtudes. Então, como é que a gente faz para ter comportamentos, não só atitudes, mas comportamentos concretos
não é, de lealdade, de honestidade, né, de verdade, enfim, essas coisas todas da empresa. Então, é importante que tanto na família, como na empresa, como nas organizações que a gente, porventura, trabalhe, fazer essa discussão de trazer para a realidade das pessoas mesmo, sabe? Reunir, por exemplo, recepcionistas, reunir secretárias, reunir engenheiros, reunir advogados, reunir todo mundo, né, da empresa. Às vezes a minha sugestão é que isso seja feito de forma segmentada para discutir o que é ético e o que não é ético no nosso dia a dia. Por exemplo, é ético eu omitir uma informação, né, para um fornecedor, para um cliente, né? O que é ético, o que não é ético, né? Para que a gente não ache que um comportamento não ético são só comportamentos desonestos, né? Corrupção, etc. Obviamente isso não é ético, mas a gente precisa ampliar os limites da ética, ampliar as fronteiras da ética. Então, este é o tema. Eu gostaria que você que esteja aí assistindo, colocasse aí as suas opiniões aqui no Facebook, né? Para que os nossos conselheiros todos da Fundação e eu mesmo, nós possamos interagir com vocês através do Facebook com as dúvidas concretas que por acaso tenham na sua organização, né? No seu dia a dia. É isso que a gente quer, isso que é o ensinar a aprender. Né? Nós da Fundação, nós temos essa missão, né? Que é ajudar as pessoas a pensar, né? A enfrentar, ensinar a aprender como enfrentar os desafios da contemporaneidade, ou seja, dos desafios do dia a dia, da prática do dia a dia. Então hoje, né, o tema da nosso presença online aqui foi esse, e da Sexta de Aprender presencial no Espaço São Bento vai ser sobre os povos indígenas, realidade e perspectivas, porque dia 9 de agosto foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então nós vamos fazer essa discussão lá presencial. Muito obrigado pela sua participação. Deixe aí o seu comentário e principalmente a sua dúvida para que a gente possa interagir. A Fundação está sempre à sua disposição. Um abraço e sucesso!